Graça e paz, amados, graça e paz. Irmã Nilda, seja bem-vinda, graça e paz. Irmã Adélia, glória a Deus. Irmão Bruno, graça e paz. Estamos aqui na oração. Estamos chegando para o culto. Glória a Deus, que maravilha. Ei, Fran, pastora, graça e paz. Deus abençoe vocês. Graça e paz. Irmã Viviane. Wendy. Graça e paz. Que maravilha, estamos aqui para continuar nossa jornada de oração. Estamos aqui na continuação da nossa campanha Clamor pela Cidade. Clamor pela Cidade. O tema hoje tem muito a ver com, ou a pergunta de hoje, né, tem muito a ver com o que está escrito lá em Jeremias, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Hoje a nossa irmão Isaías, graça e paz, seja bem-vindo. Tem muito a ver com isso. Nós estamos nesse tempo buscando em oração. Ontem estávamos lembrando irmã Lucinéia. Seja bem-vinda, minha irmã, graça e paz. Ontem estávamos lembrando que o Senhor tem no coração fazer uma grande obra na nossa cidade, na sua cidade onde você mora. Mas quem decide se eu vou participar dessa grande obra, quem decide participar desse grande privilégio, quem decide aceitar esse convite, esse desafio também, quem decide que eu vá, que eu participe, não é o Senhor, sou eu. O convite está aí. A visão está aí. Deus, nós sabemos que Deus não quer que alguns se percam. O que Deus deseja é que todos cheguem ao arrependimento, porque Deus não tem prazer na morte daquele que morre na iniquidade. Meu irmão Júnior, meu companheiro legendário, seja bem-vindo, Deus abençoe. Quem decide se vai participar dessa grande obra de Deus na vida da nossa cidade somos nós. Somos nós. E às vezes eu penso que nós precisamos nos despertar realmente, porque o que eu creio é que, segundo o que disse Jó, no capítulo 42, os planos de Deus jamais poderão ser frustrados. Irmão Maciel, graça e paz, jamais poderão ser frustrados os planos de Deus. Então, na verdade, se é plano de Deus fazer uma grande obra, um grande rebuliço, um grande avivamento na vida da nossa cidade, porque eu creio nisso, eu percebo que Deus está nos direcionando para isso. Sabendo que Ele vai fazer e sabendo que os planos dele não podem ser frustrados, então me resta decidir se eu quero ou não participar, porque se eu não quiser, Deus levantará outros. Deus levantará outro para fazer o que deveríamos fazer.
Deus levantará outros. Nós não sabemos quem são esses outros. O que nós esperamos é que Deus levante pessoas e pessoas e mais líderes do povo, mais pessoas para estar na brecha. Mas também que eu esteja entre esse povo que decidiu abraçar a visão de Deus. Eu não quero ser apenas um ouvinte. Aí eu ouvi dizer que a cidade foi impactada pelo poder de Deus. Eu não quero ser uma pessoa que vai simplesmente dizer: puxa vida, muita gente foi usada para isso. Mas eu quero ser como Neemias. Eu participo disso. Eu participo dos pecados, da iniquidade do meu povo, mas também eu participo da restauração, do arrependimento, da libertação do meu povo. Nunca foi fácil, Jesus nunca disse que seria fácil. E às vezes para nós é tão difícil fazer um sacrifício minúsculo como esse que estamos fazendo, de nos despertarmos 5:30 da manhã. Alguns aqui que estão conosco não estão despertando 5:30, estão despertando 6:30. Eu não sei se tem alguém que está participando da nossa live que seja 1 hora a menos, né? Por exemplo, 4:30 da manhã. Mas a maioria eu acredito que seja 5:30 e 6:30. Hoje eu quero encerrar aqui a leitura do capítulo 2 de Neemias, os versos 19 e 20. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Eu estou vendo aqui nossa querida Daiane entrando no na nossa live. Graça e paz, Deus abençoe, seja bem-vinda. Meu sobrinho Elber, lá de Cariacica, no Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos e que o Senhor abençoe a sua cidade, que o Senhor abençoe a sua vida e que você seja um grande instrumento de transformação em sua cidade. Eu quero ler Neemias 2, 19 e 20, que diz assim: o que ouvindo, nós vimos ontem Neemias declarando para as pessoas, declarando para os líderes do povo, declarando para o povo o quanto Deus foi bondoso com ele e quanto o rei também deu palavras de bênção, não é? Então o povo se animou, o povo entendeu o propósito, o povo entendeu os planos de Deus e ele diz: levantemo-nos. Então a primeira coisa é se levantar, porque você não vai edificar nada inerte. Você não vai conseguir restaurar a nossa cidade ficando inerte, ficando neutro, até porque no reino de Deus, no mundo espiritual, não há ninguém neutro. Ou você está de um lado ou do outro, ou você está no sim ou no não, ou você quer ou não quer. Então, na verdade, eles se levantam e falam assim: levantemo-nos e edifiquemo-nos. Quando eles falam assim, levantemo-nos, é porque eles estavam até então paralisados, inertes, imóveis. Então eles falam assim: levantemos e edifiquemos. E então eles se esforçaram as suas mãos para o bem. Esse é o verso 18. O verso 19, que é o verso de hoje, diz assim: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, 3 inimigos, 3 líderes, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazes?
Quereis rebelar-vos contra o rei? Então respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seu servo, nos levantaremos e edificaremos. Mas vocês não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Meu Deus. Em primeiro momento, que cita Sanbalat e Tobias, fala que eles ficaram insatisfeitos, que eles, lá no verso 10, vai dizer que eles não gostaram de jeito nenhum de saber que alguém queria o bem de Jerusalém. Mas agora eles estão percebendo que o povo está se mobilizando, que o povo está se levantando. Então eles não simplesmente dizem assim, estávamos errados em não gostar, porque eu acho que esse negócio é de Deus e vamos nos juntar a eles. Não, eles ficam ainda piores, ficam mais irritados e eles vão procurar alguém a mais para ajudar, como o Gesem, que não foi citado no verso 10, mas foi citado no verso 19. Agora são 3. E é interessante, para que a obra de Deus não seja feita, você também, eu também, nós temos pelo menos 3 inimigos. Eu creio que esses 3 inimigos que representam muito bem esses 3 inimigos que eu e você precisamos enfrentar se nós queremos realmente fazer a obra de Deus. O primeiro inimigo é a nossa própria carne. Nós não queremos sair às ruas, nós não queremos enfrentar o sol, nós não queremos levantar de madrugada, nós não queremos jejuar, nós não queremos orar de joelhos, nós não queremos orar muito tempo. Às vezes nós oramos 5 minutos e achamos que estamos orando meia hora, 1 hora. Então o primeiro inimigo é a nossa própria carne. O segundo inimigo é o mundo ao nosso redor, é esse sistema governado pelo inimigo, esse sistema corrupto, esse sistema egoísta que só quer o próprio bem, só busca os seus próprios interesses. Esse mundo. Então, a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, na verdade, nós temos a nossa própria carne, o mundo e o diabo. Temos pelo menos 3 inimigos. E esses 3 inimigos, eles ficam irritados, eles não gostam quando vê que a gente está sendo tocado por Deus para fazer a obra. Uma outra coisa é que esses inimigos, eles tentam de alguma maneira nos desestabilizar. Tirar o nosso chão. E se tem uma coisa que nos deixa derrubados, nos deixa desanimados, é quando alguém olha para nós com sarcasmo, e com zombaria. E aqui a Bíblia vai dizer que aqueles 3 zombaram de Neemias e os líderes do povo. Eles zombaram e desprezaram, menosprezaram, disseram, eles não são nada. E perguntaram para eles assim, o que vocês querem com isso? O que está na cabeça de vocês? O que vocês estão pensando? Vocês estão pensando realmente que vocês vão conseguir restaurar a cidade? Vocês estão pensando que realmente é possível reconstruir o que o inimigo já destruiu, já danificou, já corrompeu?
Vocês acham realmente que o governo da sociedade pode ser um governo justo e reto, partindo do princípio que a política do nosso país se corrompeu há muito tempo? Vocês acham realmente que os ambientes e as coisas que tem na cidade que destrói vida, vocês acham realmente que vocês vão eliminar isso, que vão conseguir transformar uma cidade inteira? Vocês realmente acham isso? Vocês, Neemias e seus companheiros? Então vocês acham realmente que vocês vão conseguir? Essas coisas são as vozes dos inimigos nos nossos ouvidos. Quereis então rebelar-vos contra quem está comandando tudo isso? Vocês acham que vocês são capazes disso? E Neemias não disse, não, nós sabemos que somos capazes. Então deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Não somos capazes. Não conseguiremos o êxito. Não conseguiremos prosperidade. Por nós mesmos. Agora, nós precisamos, como a própria Bíblia diz, estarmos prontos para responder com mansidão e temor a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Quando alguém perguntar, vocês realmente acham que uma pequena congregação, um pequeno grupo de pessoas, quando chega no final do dia, 100, 150, 200 pessoas que participaram da sua live de oração, será que você acha mesmo que esse pessoal aí vai conseguir fazer com milhares de pessoas sejam transformadas? É realmente isso que vocês acham? Neemias não disse assim, é isso que eu acho. Neemias não disse isso. Neemias não disse, é isso que eu tenho certeza. Mas Neemias estava convicto da vitória e da prosperidade sobre aquele negócio. Então a pergunta de hoje é, eu estou convicto da vitória? Em nossa comunidade nós temos o costume de citar uma sentença, né, dizendo a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Neemias, ele olha para as vozes dos inimigos, ele escuta e diz, e responde, o Deus dos céus. Ele não disse o Deus do céu, ele disse o Deus do primeiro, segundo e terceiro céu. O Deus comandante de tudo isso, o Deus Senhor de tudo. Esse Deus é o que nos fará prosperar, ou seja, é o que nos dará a vitória e que nos fará ser prósperos nessa batalha. Ele disse, é o Deus do céu que nos fará prosperar e nós somos simplesmente servos. Ou seja, nós somos servos com muita alegria, para não dizer com muito orgulho. Nós somos servos e ser servo é o maior título que um ser humano pode ter. Ele disse, nós, seu servo, nos levantaremos. Ele não está falando assim, o Deus vai nos dar vitória porque Ele mesmo vai nos levantar, Ele mesmo vai mover as nossas mãos. Não, não somos marionetes. Nós nos levantaremos e nós edificaremos porque nós temos a convicção, a certeza de que Ele nos fará prosperar. Meus amados, Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Portanto, creia, o Deus dos céus, o Senhor dos senhores, é o que nos fará prosperar. Porque Ele mesmo disse, se você me clamar, você me achará quando me buscar de todo o coração. Ele mesmo disse, se você me clamar, eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. E aí ele falou assim, mas vocês, os inimigos, não terão parte, não terão justiça.
e não terão memória. Quando o povo receber a cidade transformada, eles não vão lembrar que o inimigo tentou destruir. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Os planos de Deus não podem ser frustrados, mas nós precisamos estar atentos de uma coisa: o inimigo não desiste. Ainda que ele saiba da sua derrota, ainda que ele saiba de que ele não consegue frustrar o plano de Deus, ele tenta. O inimigo aqui tenta desestabilizar Neemias e seus companheiros. Porém, Neemias tinha uma certeza de onde viria a sua vitória, de onde viria a prosperidade, o êxito. Então, que eu e você tenhamos também essa convicção. Que eu e você nos agarremos a essa verdade. Quem faz prosperar, quem dá vitória é o Deus dos céus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o seu dia. Muito obrigado, Vini, Bruno, todos vocês que estão entrando na nossa live. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, louvado seja o nome do Senhor por você estar aqui no nosso clamor. Bruno Queiroz Magalhães, Arru. Seja bem-vindo, querido companheiro legendário. Enfim, estamos encerrando o nosso momento de oração e eu quero louvar a Deus pela sua vida também. E saber que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pai querido, Pai amado, exaltamos o nome do Senhor. Glorificamos o nome do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá uma visão. O Senhor coloca um desejo no nosso coração, que é a transformação das nossas cidades. Aqui, ó Deus, tem gente de várias cidades. Pessoas que serão instrumentos do Senhor na transformação dessas cidades. Sei, ó Deus, que a partir da visão que o Senhor nos deu para a nossa cidade, muitas outras cidades serão, ó Deus, visitadas pelo seu Santo Espírito, transformadas pelo teu poder. E o Senhor é o Deus que dá a vitória, que dá prosperidade ao povo do Senhor, que decidiu participar da grande obra que o Senhor fará em nossa nação. Na nação onde essa pessoa que está decidindo ser instrumento do Senhor habita. Porque, ó Deus, nós sabemos que pessoas até mesmo de outras nações têm, ó Deus, ouvido e têm participado da oração deste lugar. Ó Deus, que o Senhor, o Deus do céu, o Deus que nos faz prosperar, venha sobre nós e nos abençoe e nos capacite para a glória do teu nome. Nós declaramos que nós cremos na transformação, na reconstrução das nossas cidades e oramos a ti, agradecidos por cada um que tem participado dessa live, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos e amados, nós estamos encerrando mais uma vez o nosso encontro de oração e que amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui. Deus te abençoe, tenha um bom dia na presença de Deus.